Pessoal, bom dia, sejam bem-vindos a mais um programa aqui, Podcast da Mineração Apresenta, aqui no Podcast na Mineração, do canal da Minimar Innovations. Este quadro que, graças a vocês, está sendo bastante sucesso, onde estamos apresentando aí várias perfis, várias ideias inovadoras nessa nossa área de mineração, de engenharia e de ciência do Brasil, e algumas também futuramente que se tornará mundial. E hoje eu estou conversando aqui com as jovens do Lampejo Científico. Meninas, muito boa noite, muito obrigado por estar participando. Boa noite, galera, é um prazer estar aqui. Olá, pessoas, satisfação imensa estar aqui com vocês. Satisfação é toda nossa, meninas. A Vitória Frutuoso e a Artemis, pessoal, elas são técnicas em mineração formadas pelo IFRN e são graduandas na minha gloriosa Universidade Federal de Campina Grande, no grande curso de Engenharia de Minas. A Vitória, ela tem experiência com tratamento de minérios pelo Laboratório de Tecnologia Mineral, e a Artemis na área de pesquisadora em processamento mineral. E elas criaram o Lampejo Científico, que é uma iniciativa idealizada em 2020. Toda coisa inventada, um dia foi um lampejo, ideia que ficou e se tornou luz. Nesse projeto, elas objetivam falar sobre ciência, pesquisa e inovação nas áreas de recursos naturais. Isso, meninas? É exatamente isso. Importante também deixar claro que isso não é um projeto não é só eu e Artemis que participa. A gente também tem a participação do Daniel Nunes e Franciola Araújo, que, enfim, somos uma equipe, e hoje a gente está representando, né, a equipe inteira, mas eles também estão nessa aí com a gente. Maravilha. Artemis? Pois é, como a Vitória falou, somos um time que composto, né, com 4 pessoas. Tivemos essa ideia que já permeava nos nossos pensamentos. Antigamente, no nosso grupo, no Laboratório de Tecnologia Mineral, que a gente se conheceu, né, no Instituto Federal, como foi dito. Tanto eu como a Vitória somos formadas em técnica em mineração pelo Instituto Federal do Rio Grande do Norte, e essa ideia ela surgiu por nós, pesquisadores e antigos bolsistas desse laboratório, e quando foi, mesmo nessa situação complicada que vivemos em 2020, tivemos essa ideia e lançamos para o mundo o Lampejo Científico. E está sendo uma aventura muito boa, muito satisfatória e com ótimos textos, inspirando não só as pessoas, mas a cada um de nós assim, que está participando desse projeto, que ainda é um recém-nascido, mas que vem rendendo bons frutos para todo o nosso time. Exatamente, como você falou, é uma boa iniciativa e é muito importante criar conhecimento, você disseminar conhecimento, criar conteúdo, porque na pirâmide de ensino, quanto mais a gente ensina, mais a gente aprende, né? E eu queria saber de vocês, como é que vocês chegaram na mineração? Bem, assim, eu queria entrar no IF. Basicamente, começou isso. Eu queria entrar no IF. Não importava muito qual curso. Sendo que dos cursos que o IF tinha, o da área de recursos naturais era que mais eu me identificava, que mais fazia sentido para mim. Então, eu fui, assim, para ser bem sincera, na que dava mais dinheiro. Então, aparentemente, ser técnico em mineração dava muito dinheiro, né? Aparentemente. Então, eu fui lá e fiz o curso. E, assim, para falar a verdade, eu só fui me apaixonar mesmo. E isso é uma coisa que eu defendo e que a gente do Lampejo fala muito.
é a questão da iniciação científica. Então, eu só fui realmente me interessar por mineração quando eu entrei no laboratório de tecnologia mineral, que conheci o coordenador, né, o antigo coordenador, que era José Ivan, os bolsistas de lá, a gente, tipo, éramos um time, somos um time até hoje, mas na época convivendo todos os dias. Então, assim, foi aí que realmente eu vi a mineração de perto, sabe? Fazia sentido, era muito além de uma sala de aula, era muito, muito além. E aí a gente foi se apaixonando, tinha as aulas de campo, e ter o contato com a empresa. Também, quando a gente conhece a história aqui no Rio Grande do Norte, né? A história de Currais Novos, por exemplo. E aí a gente vê como uma empresa, como uma mina, ela consegue mudar o contexto total de uma sociedade que está ali inserida, como cidades são construídas em Minas Gerais, várias cidades lá foram construídas a partir disso. Então, assim, não tem como você não se apaixonar pela mineração depois que você entende isso, sabe? Então, minha trajetória, basicamente, foi nesse contexto. Bom, já em relação a mim, particularmente, eu tinha aquela pressão, digamos assim, de fundamental para o médio, e eu sempre estudei em escola municipal, né, escola pública, e na escola que eu estudava, tinha essa questão de sempre ter números altos em relação à aprovação FRN. Então, eu não sabia nem o significado de nenhum dos cursos que tinha no IF. Eu fui fazendo eliminatória, então eu fui de edificações a multimídia e fui realmente batendo uma caneta e um papel. Esse aqui eu gosto, esse aqui eu não gosto. E até que aí eu assisti um filme chamado Viagem ao Centro da Terra, ou é o Núcleo da Terra, mas eu acho que é o Centro da Terra. E, cara, foi na mesma semana que eu conheci, que eu estava lendo sobre mineração, e eu vi que no filme tem algumas partes que falam sobre Moscovita, eles estão dentro de um vulcão e eles vão realmente até o centro da Terra, tem partes com diamante, e enfim, tem muitas coisas relacionadas à mineração. Eles entram num geodo gigante, né? Bem isso. Aí eu fiquei, rapaz, aí fui dar uma pesquisada e nas eliminatórias que eu fiz, eu disse, vou fazer para mineração. E quando realmente, assim como a Vitória, eu vim realmente gostar da profissão e escolher realmente viver para essa profissão, digamos assim, quando eu tive contato, quando eu comecei a praticar coisas da nossa área, tanto da pesquisa como de visitas técnicas, mais contato com os materiais e minerais, enfim, eu consegui compreender o tamanho da importância da nossa profissão, e tanto que eu escolhi, né, continuar, e estou fazendo a graduação agora em Engenharia de Minas, estamos, na verdade, e é isso, foi a partir de um filme e uma eliminatória que eu decidi fazer mineração e futuramente ser uma engenheira de Minas. E pesquisadora, né? É até engraçado, porque a minha história de Artemis é igual, assim, a gente, tipo, estudou na mesma sala, tipo, no mesmo período, no mesmo laboratório, a gente tá na mesma turma de engenharia de Minas, é a mesma Entramos vida, no mesmo dia. Entramos num período de agosto, na verdade, de 2019. No laboratório, e saímos, né? Não, 2016 no laboratório, no nosso primeiro ano de FRN, e saímos em 2019, no final do nosso curso. E é isso. Histórias parecidas, salas iguais, pensamentos às vezes confusos, mas com um certo objetivo e tendo sempre em mente a importância da pesquisa e da mineração. Exato, e disso surgiu o lampejo, que é o lampejo científico, né, de luz. Agora, a gente estava conversando antes, né, que eu falo sempre, a gente não escolhe a mineração é que escolhe a gente, porque é uma área que fascina quem conhece, e quem entra pode até tentar sair, mas não consegue sair, porque ela é fascinante, não tem um ano de trabalho igual ao outro. Não tem uma pesquisa que eu estou pesquisando o mesmo mineral, pesquisei a minha vida inteira e não conheço 100% sobre ele. Tem várias aplicações, vários métodos de lavra, vários métodos de processamento, beneficiamento. Então,
a gente escolhe, a mineração escolhe a gente. Falando com vocês antes, eu também entrei na UFCG em meteorologia. 2 anos e meio depois foi que eu conheci o curso de engenharia de Minas, me fascinei também, aí fiz aquela transferência interna e depois tive a oportunidade de voltar para a meteorologia, mas eu falei, não, esse curso que eu quero para a minha vida e graças a Deus estamos aí até hoje. E para vocês, a gente estava falando já de mineração, a importância da mineração para a sociedade e para a ciência, né, também, no ponto de vista de vocês. Tinha um professor nosso que ele, primeiro dia, assim, ele chegou falando já, olhem para tudo, assim, que está na sala. E a gente olhou, assim, ele, tudo isso é da mineração. A gente não sabia de nada ainda, né, era nosso primeiro ano. E ele foi explicando, ó, isso aqui foi feito com tal material, tal mineral, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então, assim, nessa época, eu já percebi que tudo que a gente tem hoje, eletrodomésticos, enfim, né, nossa casa, é tudo por causa da mineração. Mas, como eu disse logo no começo, para mim, eu vi a importância maior quando eu vi como essas empresas, elas mudam a vida de uma cidade inteira. Eu acho que, para mim, isso é uma das coisas mais fascinantes, assim. Ela faz parte, ela acaba fazendo parte da cultura do lugar, sabe? Tipo, é como se a empresa fosse uma parte da cidade, realmente uma cultura. Eu achei isso muito, muito interessante. Então, e assim, pelo menos já falando um pouco sobre a questão de ser engenheiro de Minas, né? Eu vejo como uma responsabilidade muito grande, porque a gente é uma área muito completa, como você disse. Ela abrange, sei lá, materiais, pode abranger metalurgia, pode... Nossa, ela é muito ampla. E aí eu fico pensando sobre a responsabilidade que a gente tem como pessoas atuantes, agentes atuantes na mineração, tanto para com a natureza como para a sociedade. Porque a gente está usufruindo da natureza e a gente tem que fazer isso de uma maneira responsável para que a gente não degrade tanto ela e não torne ela mais viável para nada, como a gente também faz isso com que a sociedade evolua e cresça cada vez mais com os avanços da mineração, entendeu? E esse conjunto que a natureza tem com a sociedade junto, eu acho assim, incrível. Eu acho que é a parte que mais me encanta e que eu vejo que é mais importante. Parte dessa frase, né, dessa lembrança que a Vitória teve, do pedido que o professor fez em sala, eu levo realmente para a minha trajetória profissional. Sempre tem pessoas que dizem assim, mas você defende muito seu curso, você defende muito a sua profissão, mas eu consigo nos dias de hoje entender o motivo de defendermos tanto a nossa profissão. É justamente por conta da importância que ela tem e do impacto que ela causa à nossa sociedade, independente de ser atuante na nossa área ou não. Um dos textos que a gente publicou no Lampejo, eu coloquei, e eu vou continuar realmente sempre dizendo isso na minha trajetória, que eu vou continuar sempre me encantando com o brilho das pessoas ao saber que, por exemplo, uma moscovita, ela vai virar algum produto de maquiagem que é utilizado por quase toda a população, ou até mesmo uma argila, você vai ver, está no seu telhado, ou então dentro da sua casa. Muitas pessoas ainda não conhecem ou não sabem desse impacto que nossa profissão causa, mas é algo que existe uma missão, tanto para mim como para a Vitória e para tantos outros na nossa área, de trabalharmos e a gente exercer essa profissão e mostrar para essas pessoas que não é só uma profissão qualquer, até porque não existe nenhuma profissão qualquer, e a nossa profissão de mineração e como engenheiros de mina e a forma de sua importância, ela merece ser mostrada a todos. Então, a importância da mineração para a sociedade, ela extrapola o número 1000 e qualquer número grande que exista, porque ela realmente é necessária para todos nós. Exatamente. O lema do podcast é esse, né? Mineração pode não ser o futuro, mas não existe futuro sem mineração. E ele nasceu também dessa necessidade de levar conhecimento à sociedade.
A gente não pode deixar de esquecer os últimos desastres, que tiveram até uma movimentação esses últimos dias, e eles mancham muito a nossa área. Até pessoas que não conhecem vêm dar palpite. Então, tendo inovações como essa do lampejo científico e tantas outras que estão nascendo, para levar esse conhecimento à sociedade e demonstrar exatamente o que você disse, Artemis, o que a sociedade ganha com a mineração, né? Vitória disse também lá no início, o professor de vocês disse, olha, tudo aqui tem mineração, né? Estamos conseguindo falar aqui, temos aqui quase 100 minerais associados, então é importante que a sociedade saiba e como o lampejo científico faz, de uma forma simples. Os textos do lampejo é muito bacana, eu gosto de ler, o de diversidade também bem bacana, o último que eu estava lendo sobre diversidade, foi o mês das mulheres, né, as mulheres na ciência, escrito bem, de uma forma que, eu já falei até outra vez com um colega meu, que faz doutorado, e, cara, você pegar isso que você faz é extremamente interessante, mas o jeito de falar ainda é chato. Traga isso para que a sociedade entenda, num formato simples, num formato bem objetivo, né? Para ficar fácil das pessoas entenderem. Eu acredito que em nossos artigos existe muita formalidade e acaba que realmente algumas pessoas da sociedade elas se cansam ou então são realmente acostumadas ao mastigado. Então a nossa proposta no lampejo é realmente passar algo que precisa ser mostrado por a tamanha importância, mas também que seja de uma forma leve, seja de uma forma não tão descontraída, mas que a pessoa ela compreenda que a mineração ela existe primeiramente, que realmente ela está em todos os lugares, que precisamos dela para ter evoluções, não só agora, mas antigamente, se a gente for parar para analisar os tantos e gigantescos avanços que a gente tem, não só no nosso país, mas no mundo mesmo. Então, assim, a proposta do lampejo é realmente divulgar, a gente falar sobre a ciência, sobre a mineração, sobre a pesquisa e inovação, entre tantas outras áreas, mas de uma forma com que a sociedade ela veja a seriedade e a sua importância. E assim, fico muito feliz de ouvir isso, Johnny, porque realmente que bom que a gente está passando a ideia que era o nosso propósito, sabe? Porque eu não sei se ficou claro logo no início, mas a junção desses 4 pesquisadores para fazer o lampejo foi justamente na imagem de José Ivan, porque quando éramos no laboratório e a gente fazia pesquisa, apesar da pesquisa e nossos artigos serem de um outro linguajar, um pouco mais formal, e se faz necessário ser assim, existem motivos para ser assim, mas a forma como a gente fazia, como era o diálogo e a dinâmica do grupo no laboratório, era de uma forma muito natural e descontraída. Então a gente começava, a gente sempre fala disso, a gente começava nossas manhãs com José Ivan tomando um café e nos fazendo perguntas. A gente se olhava assim, ficava sem entender nada e passava o resto do dia tentando responder essas perguntas, sabe? Então, ele só jogava lampejos, entendeu? Era só umas ideias e pega aí, dá teus pulos. E a gente tinha liberdade de falar com ele, sabe? Quantas vezes a gente não fez almoço e lanches no laboratório? Quantas vezes a gente não fez churrasco na casa dele? Teve dinâmica com a família dele, e isso constrói, a gente entendeu que a ciência, ela não precisa ser feita apenas dentro do laboratório. Ciência, ela não é feita apenas dentro do laboratório, ela é feita com pessoas, ela é feita saindo de casa, ela é feita com pessoas, encantos, arte, conhecimento, beleza, sabe? Então, o lampejo é tanto que o lampejo ele não fala só sobre mineração em si, ele fala sobre vivências, ele fala sobre pessoas, ele fala sobre arte, entendeu? A gente também fala sobre outros assuntos da área de recursos naturais, porque, enfim, a nossa área é o que a gente tem mais, né, como eu posso dizer, experiência, enfim, contato, mas o lampejo, ele é justamente isso. Ele é da mesma forma que uma pessoa um dia nos mostrou essa luz, nos mostrou essa ideia e nos mostrou essa beleza que existe no mundo, na natureza e na mineração principalmente. A gente quer mostrar isso para as pessoas através do lampejo, sabe? É mais ou menos por aí.
Ideias boas, elas irradiam, né? Como vocês falam muito do professor Zé Ivan, então acredito que realmente ele está vendo que essa semente que ele plantou está sendo bem colhida. Arthur, você ia falar alguma coisa? Eu dei uma cortada, desculpa. Não, só para complementar mesmo o que a Vitória falou, somos de Natal e também mostramos a cultura da nossa região e nordestina também. E uma das coisas que a gente define, né, faz com que a gente possa falar do lampejo, é justamente uma poesia que a gente fez, na verdade a Vitória fez, e a gente até publicou numa das primeiras publicações no Insta, e também temos no nosso site. Já faço até o jabá aqui, lampejocientifico.com.br, mas a gente, através da arte e da cultura, o Daniel, ele é design, então a gente entra muito nessa área também. A gente mescla muito os nossos conhecimentos e vivências entre o laboratório, né, e tudo o que aconteceu e compartilhamos dentro, e também o que a gente viveu fora. Tivemos a oportunidade de apresentarmos alguns artigos em outros estados do nosso país, e o que eu vivi, o que Vitória viveu, o que Daniel, Francioli, que Francioli também foi do primeiro grupo de bolsistas e pesquisadores também do laboratório. Então, assim, a gente mescla todas essas coisas, a gente junta tudo isso e faz com que nasça o lampejo, e realmente, como a Vitória falou, eu realmente fico muito feliz em poder ver que a gente está cumprindo o nosso objetivo, que é realmente mostrar todas essas partes essenciais do nosso projeto, e que venha continuar, que assim como você, muitos outros venham entender, e, enfim. Exatamente. O design gráfico do site do Lampejo Científico, ele é muito bacana. É bom saber que é um cara da área que faz o design gráfico, que ele já entende toda a sacada da mineração, da ciência. Quando eu vejo ali como as capas, né, parecendo capa de revista, aquilo ali ficou fantástico. O site de vocês, como eu falei na questão e quando eu pesquisei para fazer esse quadro, vocês apareceram lá em cima também, por conta da quantidade de artigos que existe, do alcance que vocês estão tendo, tá certo? E o que vocês pensam no futuro para o Lampejo Científico? Que já vai fazer um ano agora, né? Não, na verdade, vai fazer um ano lá pro meio do ano. A gente tem só alguns meses, assim. A gente ainda o tempo tá passando tão rápido que a gente já tá em março, por isso que eu digo que pois julho tá batendo na porta. Lançamos em julho, né? Cara, eu acho que a gente precisa ainda, tem muito assunto ainda para ser falado lá, muita gente ainda para alcançar. Então, no momento, assim, o que a gente tem priorizado é tentar colocar o máximo de conteúdo que a gente puder e alcançar o máximo de pessoas. A gente não tem, eu acho, assim, algo totalmente definido do que queremos para o futuro. Mas, principalmente, pelo menos, falando assim, por mim, e também nas conversas que a gente tem com os outros, a gente percebe isso, que a gente também quer muito ter contato, sabe? Tanto com outras empresas, outros pesquisadores, fazer... Extremamente importante, Ter esse contato para a gente é uma coisa... E, nossa, já aconteceu muito. Tanto com você agora, como lives que a gente já participou, pessoas que a gente já manteve. Então, é mais nesse sentido, assim, não tem algo totalmente definido, é isso. Estamos construindo ainda, né? Seu áudio, Artemis. Não, nada a declarar. Não, mas é muito importante isso que vocês falaram, nessa questão dos contatos para conhecimento, né? Porque é muito importante a gente conhecer pessoas com até mesmo pontos de vista diferentes, para que a gente entenda esse ponto de vista que a pessoa tem na mineração. Eu tive, um dos áudios que me buscaram outras áreas para a gente fazer um debate,
eu participei de um congresso sobre isso, foi sobre aquele projeto Renca, que foi o da Amazônia, que foi logo quando ele foi aprovado, depois foi cancelado, e eu participei de um congresso ambiental para defender o Renca. Eu pensei que eu ia sair de lá apanhado, mas aí teve um debate caloroso, não vou dizer que não teve, mas no final eu mostrei para o pessoal o seguinte: olha, gente, temos o ponto de vista igual, queremos o bem para o meio ambiente, tá? Mas lembre-se, a mineração não é a vilã. Ela não está aqui. A gente, visualmente, ela, para quem não conhece, pensa que é algo agressivo, é um buraco de baixo, mas como vocês fazem em tantas outras iniciativas como podcast, tantas outras, e mostrar para eles: olha, isso aqui é a melhor forma que está sendo feita. Está respeitando o meio ambiente, está fazendo o que a Vitória disse, está mudando a sociedade. Eu trabalhei numa empresa que toda a cidade, como Lajes Novos também, vivia em prol da mineração. A mineração fechou por conta de outros motivos. A economia da cidade virou só o fundo de participação do município FPM. E antes era tudo com a mineração, era uma cidade que estava sempre em constante evolução. É muito importante esse trabalho de levar conhecimento, levar os lampejos, utilizar esse trocadilho, os lampejos científicos aí para a sociedade. Não desistam, acho que vocês já estão há quase um ano nessa pegada, sabe quanto é difícil criar conteúdo. Eu já falei isso em outros áudios, que vocês não pegam isso do nada, tem que estudar para criar o conteúdo. Tem um que eu acho muito bacana, que é estude como um cientista. Aquilo ali é muito bacana. Eu acho que eu falei isso uma vez na universidade, dizendo: gente, quando eu aprendi a estudar, eu comecei a pagar as disciplinas. Enquanto eu não sabia estudar, era só esforço, mas sem técnica. Então, você estudar como cientista é estudar com esforço e com a técnica de ensino. Então, deixo essa mensagem final a vocês e gostaria de agradecer a presença de vocês aqui no podcast. Acessem, pessoal, o lampejocientifico.com.br, aí com o Artemis, o Daniel, o Francioli e a Vitória. Então, deixem a mensagem final para os nossos ouvintes, meninos. É isso, galera. Acessem nosso site. Leiam tudo que tem lá propondo para vocês. Consumam de verdade o conteúdo. E como o nosso querido professor falava, né, o olho brilha mais quando temos bons exemplos. E eu acredito que no Lampejo vocês vão encontrar esses bons exemplos. Então, só conferir lá que é isso. Bom, gente, eu finalizo aqui com a poesia que a própria Vitória escreveu. Diz o seguinte: lampejo, brilho passageiro, clarão momentâneo que tem pressa, manifestação súbita, ideia, rasgo de sentimento intenso, inspiração que vem do nada e volta para casa se não cuidada. Toda coisa inventada um dia foi lampejo, ideia que ficou e se tornou luz. Vitória Frutuoso. Eu deixo essa poesia para vocês e eu espero que vocês curtam, comentem, compartilhem, não só no nosso Instagram, mas principalmente em nosso site. Temos bons exemplos e queremos que, assim como a gente, vocês também cresçam em meio à mineração, em meio à sociedade, em meio à ciência, e que, assim como a gente, vocês também sejam um lampejo em meio à sociedade. Não podíamos ter terminado melhor aqui esse bate-papo. Até emociona esse tipo de poesia. Parabéns, Vitória, por essas palavras, muito boas palavras, tá? Acessem lá o Instagram do Lampejo Científico, marca lá a hashtag Viva Podcast da Mineração, para a gente saber que vocês assistem nosso canal. Se inscrevam aqui no canal vocês do Lampejo Científico, se inscrevam no canal da Mino, tem muito vídeo no podcast da mineração. Já temos aí mais de 2 anos, temos alcance aí em mais de 11 países. Vamos ter agora o Interconnected Mine Experience, Congresso Online de Mineração, já está na sua 2ª edição, e o tema é a Jornada do Conhecimento.
criamos o primeiro centro de convenções virtual da mineração, chamado Expo Mino, que vai ser uma experiência virtual, a evolução do online, agora vai ser 100% virtual, com tecnologia, realidade virtual, imersão 360. Então, a partir de agora, estamos com força total aí e conto com um apoio científico nessa divulgação dessa iniciativa e meus parabéns novamente. Agradecemos, né, pela oportunidade. E é isso. Pode contar com a gente, viu? A gente vai divulgar sim, contar com tudo aí. Obrigada pela oportunidade. Nós que agradecemos e até mais, pessoal. Até o próximo podcast da Mineração Apresenta. Até mais.